Valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. É essa revista que nós vamos trabalhar a partir de hoje, a partir dessa semana, que será aplicada no primeiro domingo do mês de abril, inaugurando assim o segundo trimestre das lições bíblicas desse ano de 2018. Esse trimestre vai ser muito rico em abordagens e, acredito, também muito polêmico. Mas por que é polêmico? Justamente por conta das várias visões acerca de determinados assuntos, por conta das questões éticas envolvidas em grandes temas da atualidade. É importante, portanto, você saber que nessa primeira aula nós vamos frisar o que é ética cristã. E a partir das próximas aulas, nós vamos fazer um confronto entre a ética cristã e alguns acontecimentos que fazem parte da contemporaneidade, como, por exemplo, ideologia de gênero, direitos humanos, aborto, pena de morte e eutanásia, suicídio, doação de órgãos, sexualidade, planejamento familiar, vida financeira, vícios e jogos, política e, finalmente, as redes sociais. Os temas são esses, poderia haver mais temas ainda, mas acho que por aqui já dá para a gente iniciar uma visão boa sobre o que significa a ética cristã. Dito isso, vamos então à lição. A lição de número 1, que vai ser apresentada na Escola Dominical no dia 1º de abril de 2018. Ela começa então ela tem por título O que é ética cristã? E para embasamento bíblico, nós temos o texto áureo registrado em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, que diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Esse é o texto áureo. Só aqui já deu para mostrar que há uma pluralidade de ações que podemos realizar, mas que nem todas convêm. Há pluralidade de coisas que são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Daí a importância da temática ética, a ética cristã. E a verdade prática diz o seguinte: as Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Olha aqui, isso é importante. As Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Ou seja, a ética gira em torno do viver bem em sociedade. E a partir daí nós começamos então a trabalhar todas as nuances dessa realidade. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 até o versículo 13, que diz o seguinte, nós vamos ter que ler esses versículos, que diz o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos 1 até o versículo 13. Muito bem, o objetivo geral dessa primeira lição é
apresentar o conceito e os fundamentos da ética cristã. E como objetivos específicos nós temos 1. Conceituar a ética cristã. 2. Expor os fundamentos da ética cristã. E 3. Conscientizar de que fomos chamados para viver uma vida eticamente cristã. Muito bem, o comentarista da lição é o pastor Douglas Batista. Ele é doutor em teologia, licenciado em filosofia, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. O Dr. Douglas, pastor Douglas, ele inicia a lição da seguinte maneira: estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e condutas na sociedade. Então, nós já percebemos aqui uma coisa importante. Estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e condutas na sociedade. Ou seja, uma forma de viver uma vida boa em sociedade. Entretanto, nesse trimestre, veremos que a ética cristã difere da ética secular. Enquanto esta, ou seja, a ética secular, se fundamenta em valores materiais ou materialistas e relativistas a conferir, aquela ou a ética cristã tem como eixo a palavra de Deus, a revelação divina que nós consideramos imutável. A revelação. Não disse a interpretação. A interpretação é passível de aperfeiçoamento, mas a revelação ela é imutável. Quais os problemas da igreja cristã hoje? É o problema de interpretação. Uma interpretação equivocada faz com que os membros dessa comunidade cristã específica tenham procedimentos éticos equivocados. Então é importante que, para nós termos uma noção, por isso nós entendemos que a revelação vem de Deus na ética cristã, mas a prática é do homem e é por isso que ele não pode responsabilizar Deus por conta dos seus erros. Aqui nós vamos falar sobre heteronomia e autonomia, tá bom? Já falamos sobre isso. Assim como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizaram as doutrinas cristãs, e o que nós podemos considerar como doutrinas cristãs aqui são aqueles pilares imutáveis da palavra de Deus. Ou seja, doutrinas cristãs. Eu não posso, por exemplo, negar a Cristo como Senhor dizendo-se cristão. Não tem sentido. Ou seja, a herança cristã que eu tenho advém de Jesus. Portanto, se eu sigo Jesus e eu tenho essa herança, então eu não posso tirar esse pilar. Eu não posso tirar o pilar do Deus Trino. Eu não posso tirar o pilar da pessoa central de Jesus Cristo. Mas eu posso filosofar ou questionar alguns valores que foram mudando conforme a época e o tempo. Só para exemplificar, o uso de certos aparelhos tecnológicos proibidos em algum momento e liberados em outro. Posso fazer crítica enquanto estava proibido, como posso fazer crítica também enquanto está liberado. Mas o fato é que alguns conceitos pós-modernos relativizaram as doutrinas cristãs e é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã, a fim de que aperfeiçoarmos nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. Cair na graça do povo, não escandalizar o povo, não que o povo tenha origem ou tenha nos quer longe ou afirmar assim, ser crente daquele jeito, jamais. Não, mas nós caímos todos na graça do povo através da ética cristã. Muito bem, então o que é ética cristã? Vamos falar sobre o conceito de ética cristã. Antes de falar de ética cristã, seria importante falar sobre valores. O que são valores? Quando olhamos a nossa volta, em toda a nossa realidade de vida, nós fazemos juízos de realidade. Eu posso dizer que a caneta é vermelha, eu posso dizer que a pessoa está se alimentando, eu posso dizer que a pessoa está assistindo TV. Tudo isso são juízos de realidade. Mas ao formular juízos de realidade, eu também formulo juízos de valor. Quando eu digo que a caneta é vermelha, eu também posso dizer que a caneta vermelha é melhor que a azul, ou é superior a azul. Quando eu digo que alguém está orando, eu posso dizer que a oração ajuda-nos a nos aproximarmos de Deus. Então nós falamos de questões estéticas, questões morais, valorativas,
Quando eu digo que alguém está assistindo TV, eu posso dizer que alguém está assistindo um bom programa de TV ou um péssimo programa de TV. Ou seja, eu atribuo juízos de valor na ordem estética, na ordem qualitativa, na ordem de utilidade. Valores são isso. Então, o que são valores? Valorar é uma experiência fundamentalmente humana que se encontra no centro de toda a escolha da vida. Valorar é um fundamento da experiência humana que encontra no centro de toda a escolha da vida. Tudo que eu faço, toda a minha ação, damos prioridade a certos valores tidos como positivos e desprezamos valores tidos como negativos. Desse modo, podemos reclamar da caneta vermelha, dizendo que ela não escreve, perdeu a sua utilidade, valores negativos. Ou posso dizer que a outra caneta é muito boa, porque ela escreve, ela serve a sua utilidade, ou seja, valores positivos. Por exemplo, abusamos de quem abusa da força e comete injustiça, e elogiamos quem é moderado, diplomático e procede à justiça. Tudo isso é uma atribuição de juízo de valor, valor que nos causa impacto. Então, o que são valores tem dois aspectos importantes. O primeiro aspecto, o objetivo. O objetivo de qualquer valoração é orientar a ação prática. O objetivo de qualquer valoração é orientar a ação prática. Se o ar tem um valor para o ser vivo, então não devemos poluir o ar. Se a credibilidade é um valor para a pessoa, então ele não deve mentir. Se a honestidade é um valor para a pessoa, então ele não deve roubar. Perceba que o princípio do valor direciona a ação prática. Em segundo lugar, os valores existem na ordem da afetividade, uma vez que não ficamos indiferentes diante de alguma coisa ou de alguma pessoa, mas sempre somos afetados. Afetividade, somos afetados de algum modo, positivo ou negativo. Se não ficamos indiferentes aos valores, é porque somos mobilizados por eles. Eles são desejáveis, eles nos atraem e servem para orientar nossas escolhas ou as escolhas que fazemos. A ciência que estuda os valores é chamada de filosofia dos valores ou axiologia. Axiologia. Em grego, o substantivo axia significa preço, valor de alguma coisa. O adjetivo axios é o que vale, o que tem valor, digno, justo. A axiologia, então, ou teoria dos valores, reflete sobre o significado do conceito de valor, buscando explicitar a natureza e as características do valor. Uma outra questão importante é de onde vêm os valores? De onde vêm os valores? Em um primeiro momento, os valores advêm da herança cultural de uma comunidade. Ou seja, os valores são herdados em primeiro momento. Essa herança cultural pode sofrer variação. Isso pode nos fazer imaginar que a valoração que damos a certas coisas e ações, elas variam de época e de tempo, variam de cultura e de época. Convém lembrar também que mesmo quando o conteúdo das regras varia conforme a época ou lugar, todas as comunidades têm a necessidade formal de valores. Todos nós precisamos de regras, todos nós precisamos de modelos, todos nós precisamos de cânones. Por exemplo, a coragem é melhor que a covardia. Mas o que significa a coragem para um habitante da tribo e uma coragem para aquele que vive no centro da cidade? São aspectos totalmente diferentes. Então os valores vêm de uma herança cultural. Vou citar mais alguns exemplos sobre os valores e culturas. Na Idade Média era proibido dissecar cadáveres. E, no entanto, as instituições de justiça torturavam seres humanos. Naquela época também era pecado emprestar dinheiro a juros. Coisa boa, pecado emprestar dinheiro a juros. O que hoje os bancos fazem sem nenhuma penitência. Ora, não era pecado? Mudou? Nosso costume de comer bife escandaliza um hindu, para quem a vaca é um animal sagrado. Em certas tribos, matam-se os velhos, bem como as crianças nascidas com algum defeito. Que absurdo. Procedimento que nos parece de incrível crueldade, mas bastante comum nas comunidades com escassez de alimentos,
nas quais os incapazes, velhos e crianças, incapazes de produzir alimentos, são eliminados como obstáculo à sobrevivência do grupo. Que estranho, né? Para nós, nos afeta isso, nos trazendo tristeza, indignação. Percebe os valores que estão em você? Quando eu falei sobre isso, te afetou, deu repulsa, porque os seus valores são de não matar. Seus valores são baseados nas escrituras que falam valorização à vida. Outro tópico importante, os valores podem mudar? Eles são absolutos, relativizados, são objetivos e subjetivos? Essa é uma outra questão importante. Mesmo que os valores sejam transmitidos pela cultura num primeiro momento, não há como desprezar a capacidade humana de criticar os costumes vigentes e ansiar por novos horizontes de ação. Observe bem, a vida cristã é cheia dessas críticas de costumes vigentes, anteriores, porque justamente por inspiração da revelação de Deus, os nossos procedimentos interpretativos dessa revelação nos levam a equívocos ou a comportamentos diferenciados que não necessariamente são pecados, não necessariamente são equívocos. Observe, a crítica aos valores consolidados sofre menos impacto nas sociedades tradicionais, porém causa bastante impacto nos momentos de crise, como no Renascimento, no Iluminismo, no mundo moderno e também no mundo pós-moderno, esse mundo que nós vivemos hoje. Olha que interessante, o pensamento foi se modificando com o decorrer dos tempos, o pensamento humano. A palavra de Deus permanece a mesma, ela é imutável, porém a interpretação da palavra de Deus também foi modificando conforme o tempo. Isso diz respeito ao que nós entendemos por valores dessas interpretações. Jesus, certa feita, quando ele diz que não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir, causou um certo estranhamento por parte dos discípulos e dos judeus. Olha, se Jesus não veio abrogar a lei, essa nova fala dele, esse novo parâmetro, esse novo paradigma pela qual está se formando as palavras de Cristo, se baseia em quê? Aí Jesus veio e falou assim, olha, eu não vim abrogar a lei, eu não vim mudar, porque a lei é boa. Qual o problema, então, de você trazer uma nova versão dessa lei? Jesus quis dizer que os fariseus tinham a lei a revelação em suas mãos, porém interpretavam de modo imprudente, de modo a prejudicar e não ter uma vida boa. E Jesus, ao pegar essa lei, combateu essa interpretação dos fariseus e passou a interpretar corretamente para que as pessoas que o seguissem tivessem a vida boa. Percebe então que a interpretação é o pano de fundo das questões éticas na vida cristã, no interior da comunidade cristã e também para fora da comunidade cristã. Eu imagino que antes de falar sobre questões éticas, na comparação entre a ética secular e a ética cristã, nós deveríamos fazer uma revisão dos nossos valores. Quais os nossos valores? Porque é inconcebível ao cristão comemorar a morte de uma mulher negra favelada da Maré. É inconcebível sob qualquer pretexto, sob qualquer justificativa, porque os valores dos cristãos é defender a vida. Perceba então como nós precisamos rever os nossos conceitos e não nos deixarmos levar pela lógica, nem pela ética secular, mas pelos desvalores seculares que entram na nossa comunidade. É preciso rever isso. A vida é fundamental e importante. Tudo bem? Isso aqui é só um exemplo. Muito bem. Então nós temos que a crítica é fundamental. O problema é que quando chegamos no mundo pós-moderno, a própria essência dos conceitos estão se modificando. A questão família, não só o interior da família tem problemas, mas agora o conceito de família está sendo modificado. Está havendo uma transformação no conceito de família. Está havendo também uma transformação no conceito de escola, nas artes, no Estado, na própria religião. Evidentemente, e aqui nós temos que falar de maneira positiva, que esse movimento de mudança não se dá de forma automática. Ao contrário, a tendência predominante é de que haja resistência às mudanças. Por quê? Porque as mudanças trazem segurança. A tradição, a conservação de certos valores nos trazem segurança. Por isso há muito medo de mudanças. Muito bem. Então quer dizer que se sustentar em valores tradicionais é errado e somente as mudanças são corretas? Não disse isso. Eu apenas disse que
há resistência. E essa resistência também pode trazer um avanço. Valores tradicionais, como por exemplo os valores da ética cristã tradicionais, elas podem significar um grande avanço se nós mantermos esses valores. Por outro lado, a renovação ou a evolução de certos valores pode significar retrocessos. E aí, trazer complicações para o que nós podemos dizer viver a vida boa com Deus. Veja bem, por exemplo, quando nós questionamos a democracia e por conta dessa frustração que alguns têm sobre a democracia, né? Verdade, muitos problemas sérios, mas é um melhor sistema ainda comparados aos outros, né? O menos pior. Mas quando questionamos a democracia e queremos inovar pedindo de volta a ditadura, isso não traz vida boa. Perceba. Por outro lado, quando valorizamos aspectos democráticos e queremos que ele permaneça, isso é bom. Então, não é só a inovação e não é só a conservação da tradição, mas sim analisar num pêndulo qual que é a melhor forma de ter uma vida com Deus, conosco mesmo e com a sociedade. Qual o grande problema do nosso tempo no mundo pós-moderno? É que os conceitos, os valores estão mudando muito rapidamente, de forma que a nossa mente não consegue acompanhar. Porque para nós internalizarmos certos valores, nós precisamos de tempo. Precisamos assimilar, assentar, internalizar, entender, para que possamos assimilá-los e viver. Porém, isso leva tempo. À medida que nós estamos trabalhando um valor, esse valor já se tornou obsoleto, já chegou novos valores, que se tornou obsoleto, chegou os novos. Nós estamos no primeiro ainda, e o segundo, o terceiro e o quarto já está chegando. Então não temos tempo. Então conservar nos dá segurança. Porém, devemos estar abertos à evolução de certos valores da vida cristã. Quer ver uma evolução importante? Os fariseus não estavam abertos à espiritualidade, porque eles estavam apenas considerando que uma vida boa é uma vida religiosa, no sentido de que de nada vale uma transformação interior. Basta apenas ser filho de Abraão, ou seja, dar o dízimo, orar, né? E aí das palavras de ousadia, porque ele se autodenominava filho de Abraão, o que era suficiente. Porém, a transformação, o reconhecimento da incapacidade, a transformação interior tem mais valor do que práticas religiosas. Ou seja, a espiritualidade versus religiosidade. O que Jesus trouxe de novo na religiosidade dos fariseus? A espiritualidade. Ou seja, a diferença entre lei e o espírito. O que está formal e aquilo que é vivido. Não basta decorar, tem que viver. E viver de forma que traz benefícios vitais, tanto para quem pratica, como para aquele que está ao seu derredor, dentro de um parâmetro da orientação de Deus, ou seja, da revelação de Deus. Então a construção da nossa ética depende da nossa interpretação dos valores ou da revelação divina. Ok? Esse é então o primeiro ponto. Enfim, por meio de valores, a sociedade se humaniza. Por meio dos valores cristãos, nós nos humanizamos. Nós amamos e não violentamos. Nós perdoamos e não ficamos ressentidos. Nós choramos com os que choram e não nos alegramos com os que choram e nem vice-versa. Percebe? Nós nos humanizamos em Cristo Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele sabe as nossas mazelas e as nossas necessidades e por isso essa associação com o outro, essa alteridade demonstra que nós nos preocupamos com o outro e não somos fechados em nós mesmos. Existe uma ética egocêntrica, existe uma ética do individualismo, que são desvalores, mas a ética da pessoalidade, dos relacionamentos, da valoração dos relacionamentos para uma vida boa, isso é impositivo no que diz respeito ao cristianismo. Existe, portanto, a fase em que os valores são herdados, a qual se contrapõe outro momento pessoal intersubjetivo de questionamento de certos valores que prejudicam a vida cristã, a fim de escolher os que são mais importantes. Ou então, de proceder à revisão daqueles valores que deixaram de servir à nossa humanização. Um certo Deleuze, um filósofo francês, ele diz o seguinte: ética é o homem estar à altura do seu tempo, ele acompanhar o seu tempo, de maneira que possa construir uma vida melhor para todos, não só para os cristãos, mas para todos, para que todos tenham qualidade de vida.
Muito bem, outro ponto fundamental que queremos discutir no que diz respeito aos valores é se eles são absolutos ou relativos, objetivos ou subjetivos. Evidentemente que isso diz respeito àquilo que é teocêntrico e àquilo que é antropocêntrico. À medida que eu abandono questões teocêntricas, eu passo a agir antropocentricamente. Muito bem, no que diz respeito aos valores, é importante a gente frisar sobre se eles são absolutos ou relativos. Geralmente é colocado na conta do absoluto tudo aquilo que é divino, de origem da revelação divina, e aquilo que é relativo ou mutável, colocar tudo na conta do antropocentrismo. É verdade, o homem ele pode mudar concepções da natureza divina por conta da sua interpretação. Então, se os valores são absolutos ou relativos, vai depender muito da capacidade humana de interpretar os valores divinos. Portanto, a recusa de valores dados como os eternos e imutáveis não significa cair no relativismo. Significa que pode ser diferente. Bem verdade que valores são inalienáveis, porque não tem sentido um cristão não ter Cristo como Senhor da sua vida. Não é cristianismo. Não tem sentido um cristianismo que não tem um Deus trino. Não é cristianismo. Então, as bases que formam a comunidade cristã é imutável. A interpretação dos valores cristãos, ou melhor, a interpretação da revelação cristã pode ser um processo doloroso e difícil, fazendo com que ocorra um problema sério no que diz respeito à construção de valores para uma vida boa com Cristo, consigo mesmo e com toda a sociedade. O que precisamos entender é que a diversidade das crenças morais não descarta o fato de que algumas são mais justificáveis do que outras. Por exemplo, quando nós dizemos que gosto não se discute, e eu sacralizar essa ideia, dogmatizar essa ideia, falar que gosto não se discute, eu posso cair num problema. Eu posso cair na minha contradição. Por exemplo, eu escolher entre comer uma banana e uma laranja, ou comer uma manga ao invés do mamão, nessa questão, gosto não se discute. Porém, quando eu falo que a observação de uma obra de arte, a estética, o gosto se discute, porque na estética se discute, porque o gosto não é só o que você vê, mas sim aquilo que a sua observação causa em você, ou seja, o impacto, parte de critérios objetivos. Então, o saber de uma obra de arte se é belo ou se é feito depende de critérios objetivos, e nessa questão o gosto se discute por causa do impacto que causa em mim a estética. Perfeito? É uma linha da filosofia que fala sobre estética, obra de arte. Outro argumento é que devemos respeitar as pessoas que têm opiniões diferentes das nossas. Mas isso não equivale a concordar com tais ideias. Respeitamos mesmo discordando. São categorias diferentes. Então, respeitar não é algo absoluto que não pode sofrer variação por conta do não concordar. Aliás, a democracia parte desse princípio. Nós podemos discordar em vários aspectos, mas não necessariamente nos desrespeitar nesses aspectos. Por isso, a variação da compreensão dos valores se torna uma discussão não conclusiva. Por exemplo, a forma de culto, qual que é a correta? A forma de culto assembleana, batista, metodista, congregacional, da congregação cristã? Desde que todas tenham uma centralidade em Cristo, a forma de cultuar, a liturgia independe, sofre variações e nem por isso está errada. Percebe então que essa construção das formas de culto são construções pautadas no homem como centro. Ele faz as construções. Só que essa construção não nega o absolutismo da palavra de Deus, não nega a intencionalidade de adorar um Deus poderoso, um Deus verdadeiro. Percebe? Tem igrejas que tem banda, tem igrejas que não tem banda. Tem igrejas que tem coral, tem igrejas que não tem coral. Tem igrejas cujo culto, o louvor é congregacional. Tem igrejas que têm departamento de crianças, de jovens, de irmãs, de senhoras, de homens, e assim vai. Então a liturgia não interfere em valores absolutos. Portanto, é preciso entender que sair do absolutismo não necessariamente é cair no relativismo, mas é construir coisas diferentes, ok? Muito bem, respeitar o outro é importante,
embora as suas opiniões podem divergir das suas, respeitar não significa concordar. Você pode discordar e respeitar igualmente. Então todas essas contingências, essas contradições, faz parte das escolhas do ser humano. Faz parte das escolhas éticas, de valores, e que não necessariamente são bases para as discórdias. Concluímos então essa questão dos valores afirmando o seguinte, que a discussão sobre os valores é importante, porque ela nos proporciona um olhar diferente sobre o mundo, sobre a religião, sobre Deus, sobre nós mesmos, o que pode resultar no antídoto contra a alienação, um antídoto contra o conformismo, um antídoto contra o preconceito. Aliás, somos repletos de preconceitos dentro dos nossos valores ditos cristãos. No sul dos Estados Unidos, no século XVIII, até o século XVIII, muitas igrejas tinham membros que nas suas propriedades mantinham escravos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos dizia que todo homem é livre e aqueles que assinaram a declaração mantinham escravos. A justificativa para ter escravo estava pautado numa ideia de que o homem ou o negro não tinha alma, plantado pela igreja da época. Ou seja, as pessoas que escravizavam, o senhor dos escravos, não tinham sua mente, suas consciências afetadas, porque para eles estavam fazendo corretamente. Afinal, se o negro não tem alma, logo ele não é ser humano. E se ele não é ser humano, ele é passível de domesticação, de trabalho forçado, a exemplo do que fazem os animais. Esse é um valor, ou melhor, é um desvalor no que diz respeito ao outro. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o que significa o ser humano moral, ou seja, o sujeito moral. Então preste bastante atenção. Na igreja brasileira, muitos negros no passado eram impedidos de entrar nas igrejas. E você sabe qual a maior igreja negra, e você sabe qual é a maior religião negra do Brasil? Pasmem, o pentecostalismo é a maior igreja negra do Brasil. Então não tem sentido o cristão comemorar a morte de uma mulher negra, da maré, favelada. Isso é preconceito. E esse preconceito está naturalizado, normatizado dentro do nosso bojo de valores cristãos e que não condiz com a revelação de Deus. Percebe a importância de nós entendermos a importância de refletir sobre os nossos valores? Ou será que não estamos errando ao, sem pensar, sem refletir corretamente, já estabelecemos preconceitos sobre várias questões, inclusive que vamos abordar nas próximas aulas? É importante a gente entender isso. Refletir é importante para deixar de lado a alienação, o conformismo, o preconceito. Não podemos deixar de lado o caráter existencial do pensar, que se funda as exigências éticas, estéticas e políticas. Enfim, precisamos dessa reflexão sobre os valores. No mundo excessivamente individualista, pragmático, tecnocrático, em que os meios são mais valorizados que os fins, a base para a valoração é a vida boa consigo mesmo, com seu semelhante e com Deus. Ainda antes de entrar na lição, eu quero falar um pouco sobre o que é moral. A partir da seguinte pergunta: como construir um sujeito ético em relação a si mesmo e aos outros? Todos atingem o mesmo grau de maturidade? Portanto, são duas perguntas. Todos atingem o mesmo grau de maturidade? Evidentemente que não. Nós sabemos que as Escrituras revelam que nós vamos sendo aperfeiçoados diariamente até a estatura de varão perfeito. Paulo deparou com pessoas que deveriam ter um comportamento maduro, mas foram tidos como infantis. O escritor aos Hebreus também teve essa experiência, querendo dar informações mais maduras, uma construção ética, lidou com pessoas infantis. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer que ninguém nasce moral, ele se torna moral. Ninguém nasce de novo desde quando nasceu fisicamente. Ele precisa ter um processo de arrependimento. Então, primeiro ele nasce para a vida e depois ele nasce do Espírito, da vontade de Deus. Então, ao nascer da vontade de Deus, ele passa a engatinhar na vida cristã. Por isso que ele não nasce espiritual, ele nasce moral. Ele também não nasce moral, se torna espiritual, se torna moral, através de um processo que não é automático, mas a partir de um esforço
esforço de construção do sujeito ético. Ou seja, estamos sempre nos aperfeiçoando. Perceba que esse modo de agir por temor à punição ou por desejo do elogio é indicativo do estágio típico do comportamento infantil. Como nós possamos superar esse comportamento infantil? Adquirindo um nível superior de consciência moral. Veja bem, estamos falando da construção do sujeito ético. Como superar o nível infantil de conduta moral? Alcançando a autonomia, ou seja, decidindo por si mesmo, como José no Egito. Tornar-se um sujeito moral significa ultrapassar o nível infantil de comportamento. E isso só se dá quando saímos da heteronomia. Hétero, outro, diferente, nomos, lei. Ou seja, as crianças são levadas pelas regras que não são delas mesmas, mas impostas pelo outro, pelos pais. Ou seja, elas recebem dos pais e dos professores, enfim, do meio social em que vivem. À medida que amadurece, o adolescente ou adulto poderá exercer sua autonomia. Auto de próprio, decidido por si mesmo. Para o cristão, inspirado por valores pela revelação cristã, interpretado corretamente, transformado em valores, na qual ele decide por si mesmo, ou seja, transformação interior. Alcançar autonomia, porém, não é um processo automático, porque a formação do sujeito moral exige um esforço de descentração. Então, logo, autonomia não é o mesmo que individualidade, porque a individualidade está ligada ao egocentrismo, ao ego, à centralidade no ego da pessoa, ao seu isolamento, fechado em si mesmo. A autonomia está ligada à pessoalidade, ou seja, à descentração, a capacidade de sair de si mesmo e pensar no outro. Transcender de si e pensar no outro. Ou seja, nós superamos o egocentrismo a partir da formação do sujeito moral, que exige um esforço de descentração. Ninguém nasce moral, torna-se moral através desse processo de esforço de descentração. A criança naturalmente egoísta, porém ela pode deixá-lo de ser quando ele se esforça para isso. Isso é o sujeito ético, é o desenvolvimento da autonomia. Por isso que a autonomia não é o mesmo, ou nem é sinônimo de individualismo. Autonomia é a capacidade de estabelecer relações intersubjetivas, onde o outro é tão importante quanto cada um de nós. Olha, antes da filosofia pensar nisso. O próprio Jesus falou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, adorá-lo acima de todas as coisas, no que diz questão religiosa, e considerar o outro e amar ao próximo como a si mesmo. É o processo de descentração. Não há novidade. Por isso que a ética cristã é valorativa, é importante. O outro é tão importante quanto nós. Por isso, a moral é um movimento constante de discernir entre o que é bom para nós e o compromisso que temos com os outros. A moral, porém, não pode ser instrumento de subjugação e de constrangimento, mas de humanização. Ou seja, ao pensar no outro, eu não posso subjugá-lo. Eu não posso massacrá-lo, nem constrangê-lo, mas tenho que tratá-lo como igual. Não fazer com o outro o que eu não quero para mim mesmo. Humanizá-lo. Essa moral, esse processo de humanização, traduz a busca do convívio enriquecedor. O convívio entre o crente e o não crente, o convívio entre crentes e crentes, o convívio entre os que são de casa e os que são de fora. É um convívio enriquecedor, que torna as pessoas melhores e proporciona a criação de um mundo mais justo. Então, para isso, nós temos que ter em nós o senso de obrigação e liberdade. A ética não oferece receitas prontas para o agir bem. É livre para escolher obrigar-se a si mesmo. José obrigou-se a si mesmo para fazer o bem. Jesus obrigou-se a si mesmo quando ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Há um valor que em Cristo, na qual ele não dependia de elogio, ou nem dependia de punição, mas ele fazia por convicção, mesmo no momento de angústia. Perceba então que é importante entender que a moral é o conjunto de regras de condutas assumidas livre e conscientemente pelos indivíduos. Não é por força nem por violência, diz o Senhor. Com a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo valores de bem e de mal, ou seja, evitando o mal e praticando o bem.
Então o ato moral ele é complexo e a ética não oferece receitas prontas entre dois polos, o social e o pessoal, ou a tradição e a inovação. Não está nessa dicotomia, mas ela transita o tempo todo. Não há como optar por apenas um desses aspectos, mas sim admitir que eles constituem o próprio tecido da moral. Vou dar um exemplo. Imagina você, em plena Segunda Guerra Mundial, entra a polícia nazista na sua casa, seu pai judeu, na qual a polícia está procurando, está escondido, e aí você tem que defrontar entre dois dilemas. Preservar a vida do pai, não permitir que ele seja morto, simplesmente por ele ser judeu, e ao mesmo tempo não mentir, manter credibilidade. Qual dos dois você fará? Perceba a dificuldade. Você não quer que o pai morra, porque a palavra de Deus diz não matarás, e também você não quer mentir. Mas você tem que decidir naquele momento. Eis os dilemas. Pergunto, o que você faria? Não mentiria e seu pai seria levado pelos nazistas e morto no campo de concentração? Ou mentiria e seu pai estaria vivo? Muito complexo. Não temos respostas prontas. É preciso construir entre a questão de obrigação e liberdade. O ato moral é um ato de vontade do sujeito livre. Só há moral madura quando o indivíduo decide por sua própria consciência, não observando se vai estar sujeito à sanção, elogio ou censura, mas quando ele decide por si mesmo. E para o cristão, quando ele decide por si mesmo, à luz da palavra de Deus. Bonhoeffer, um pastor e teólogo alemão, na Segunda Guerra Mundial, ele estava num dilema. Ele via o que Hitler estava fazendo com multidões de judeus e pensou, não seria melhor que Hitler morresse, fosse assassinado? E ele elaborou um plano para assassinar Adolf Hitler. Por quê? Imaginava ele que matando Hitler, ele não traria um mal maior, matando milhões de judeus. Antes de colocar a sua planeação, ele foi pego. E ele entrou em um conflito ético dentro da prisão, na qual ele não sabia o que fazer. Mas na sua visão ética, hoje é fácil a gente analisar, mas no momento que está vivendo é muito complexo, é muito perigoso. Jesus foi defrontado com a questão ética. Ele não tinha que agir conforme o elogio dos fariseus ou não. Pegaram a mulher na de adultério, trouxeram para Jesus e falaram, Moisés manda apedrejar até a morte. Jesus então foi defrontado com o valor que Moisés estabeleceu. E tu, o que diz? Ou seja, qual o seu valor? Jesus, se ele tivesse uma ética infantil, um comportamento infantil, ele ia pensar, eu vou deixar que apedreje e eu serei elogiado? Ou vou deixar que apedreje para eu não ser punido? Elogio ou punição? Mas Jesus decidiu por si só, porque ele é a própria verdade. Ele diz, deu outra solução. Aquele que não tiver nenhum pecado atire a primeira pedra. Fantástico! Ele decidiu por si mesmo. Curou a consciência daquelas pessoas e salvou aquela mulher e disse, vai e não peques mais, pois que eu também não te condeno. É preciso ter um sensor interno. Eu não preciso me pautar pelo que os outros vão pensar, se elogiar ou se vão me punir. Ou eu ajo com medo da punição ou ajo pensando no elogio. Que esses fatores externos estejam internalizados, que eu desenvolva um sensor na qual, se eu agir bem, eu mesmo sei se eu agir bem. E se eu agir mal, eu vou me sentir mal por ter agido mal. Esse sensor tem que estar dentro de mim, não vindo dos outros. Eu não preciso ninguém dizer para mim, olha, não deve matar, porque eu já internalizei os valores de Deus, que não deve matar, em mim, portanto eu não matarei. Olha, não deve mentir, eu já sei disso. Isso significa maturidade espiritual. Portanto, a virtude, olha só que interessante, essa autonomia nos leva à virtude. O que é a virtude? É a coragem para assumir valores e enfrentar as dificuldades que se impõem. Ou seja, mesmo que você tenha obstáculos que impedem você de prosseguir na caminhada de uma ética adequada, valorativa, mesmo que pessoas coloquem obstáculos, você achar uma carteira na rua e você devolver, alguém falar, você é bobo, você devolveu, mesmo que haja isso, você devolva. É preciso que nós enfrentamos os desafios, assumamos de fato. Não falamos assim, olha, eu não vou fazer isso porque meu pastor não deixa, minha religião não permite. Não, eu não vou fazer isso, não é porque a religião não permite, o pastor não deixa, porque eu sei que é errado. Eu sei que isso não contribui
para a boa convivência, para mim como pessoa, para com o outro e nem para com Deus. Muito bem. Portanto, a questão não está em seguir regras impostas, mas em refletir de maneira autônoma sobre essas regras, de maneira que eu possa proporcionar uma vida boa, adequada, cujos valores podem promover a progressão moral. Agora, toda mudança moral é adequada? Nem toda mudança moral equivale a progresso moral. Certos valores antigos não precisam necessariamente ser ultrapassados. Assim como os valores dos novos tempos, algumas vezes, não são indicativos de progresso, ou melhor, não são indicativos de progresso. Só existe progresso quando há avanço na qualidade do ato moral em proveito do bem viver. Por isso, meu querido, pode dizer que você é quadrado, é antigo, mas se esses valores antigos forem valores que permitem o bem viver, a evolução está em preservar esses valores. Porque pode ser que ao avançar, evoluir nos valores, na verdade está regredindo no bem viver. A questão do preconceito, como querendo voltar a ser preconceituosos na sociedade atual, está um preconceito muito violento contra certas pessoas, e aí isso parece ser evolução, mas na verdade é uma involução, é um retrocesso, é um atraso. Então, o que é correto? É a ampliação da esfera moral. Certos atos antes garantidos por imposição religiosa, por constrangimento social, pelos costumes, ou por força legal, o direito, passam a ser cumpridos por exclusiva obrigação moral autônoma. Exemplo, ninguém usava cinto de segurança no Brasil. Criou-se uma lei, um constrangimento social ou legal, para que todos usem o cinto, sob punição. Essa lei tem uma característica infantil, porque faz do ser humano uma pessoa que só coloca o cinto de segurança diante de uma autoridade policial. Mas a partir de que esses valores são internalizados e há a compreensão da importância do uso do cinto de segurança, mesmo que você não obrigue mais por força de lei, a pessoa se obriga moralmente, de maneira autônoma, a cumprir esse preceito, colocar o cinto de segurança. Isso é uma ampliação da esfera moral. Ele não faz em troca de uma barganha ou de uma recompensa, mas ele faz por convicção. Os cristãos precisam de convicção sobre os seus próprios valores. E se esses valores não permitem uma boa convivência, que nós revisemos esses valores. Mas ao revisar e verificar que ele pode ser para uma vida boa, para mim e para o outro, inspirado por Deus, então ele tem que ter convicção disso. Porque só assim ele desenvolve um caráter consciente e livre de ação. A responsabilidade moral depende de um compromisso livremente assumido. Jesus já dizia, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. O espírito que guia a revelação deve internalizar esses valores em mim, de maneira que eu proporcione a adoração a Deus e amar o próximo como a mim mesmo. Quando os seres humanos permanecem tutelados, com mulheres submissas e escravos, o resultado é empobrecimento moral das relações humanas. Como uma pessoa pode escolher sendo escravo? Como uma pessoa pode escolher sendo subjugada? Fica difícil, pois não é livre de consciência e nem de ação para se desenvolver como sujeito moral ou sujeito ético. O sujeito ético é aquele que sabe, por conta da descentração, pensar no outro, articular seus interesses próprios com os interesses coletivos, ou seja, os interesses coletivos com os interesses pessoais. É importante que na vida moral se estabeleça um equilíbrio entre os interesses comuns de todos e os interesses pessoais. É na ética aplicada que nós vemos esse desenvolvimento. Muito bem, voltamos agora à lição da Escola Dominical depois dessa longa introdução, mas importante. A ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as Escrituras Sagradas, ou seja, a revelação. Perceba que é importante a interpretação. Não basta somente a revelação, mas a interpretação dessa revelação é que vai construir os nossos valores, que faz com que o sujeito ético os assuma livremente, de maneira que possamos viver em sociedade, viver pensando em Deus e no ser humano, no outro ser humano, seja ele de dentro,
seja ele de fora, seja ele crente, seja ele ímpio. O fundamento moral da ética cristã são as escrituras sagradas. Por isso, sua natureza não se altera nem se relativiza no sentido das bases do cristianismo. Desse modo, a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. Então, nossos princípios estão vinculados a Deus. O nosso procedimento precisa estar vinculado à revelação da palavra de Deus. E nesse meio, a correta interpretação, insisto, e vou insistir exaustivamente, a correta interpretação é importante. A exegese dos textos sagrados para entender a revelação em sua essência e transportar para os nossos dias numa hermenêutica sadia é fundamental para que nós possamos fixar os nossos valores na palavra de Deus. Senão, nós podemos agir de maneira equivocada. Pensando em estar fazendo a vontade de Deus, podemos estar fazendo a vontade que não é de Deus. Paulo, imaginando que perseguiu os cristãos e matando os cristãos, está fazendo a vontade de Deus. Até que ele foi confrontado, seus valores foram revistos, revisados, e ele compreendeu que ele estava lutando, recalcitrando contra os aguilhões. É importante que possamos revisar de maneira para saber se estamos fazendo corretamente. Porque a palavra de Deus nos diz para nós olharmos para nós mesmos, para nós revisarmos os nossos valores o tempo todo, a nossa consciência, para que não sejamos encontrados em erro. Quais os fundamentos da ética cristã? O Decálogo, os profetas, o Evangelho, o Sermão do Monte, as epístolas paulinas e gerais. Tudo isso aqui são revelações, são bases e exemplos, mas todos eles servem de inspiração para construirmos hoje a nossa base de uma fé cristã sadia que proporcione um sujeito ético fundamentados em valores positivos, moralmente falando. A tradição da igreja é importante? É importante porque através da tradição da igreja ela construiu valores basilares do cristianismo. Mas tem muitas tradições que se contradizem, a revelação da palavra de Deus. Portanto, é importante revisarmos, porque nós somos chamados como sujeitos éticos para viver eticamente, não cobiçando as coisas más, não nos tornando idólatras e não nos prostituindo. Concluímos então que a Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos, desde que ela seja corretamente interpretada. Estou ficando já insistente nisso, mas isso é fundamental. É a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja, a única regra que inspira a conduta da igreja. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra, desde que compreenda o que é ser sal da terra. E luz do mundo, desde que compreenda o que significa o que é ser luz do mundo, em pleno século XXI. Na semana que vem, já temos de pronto um confronto, já temos de pronto um problema ético, que é a ética cristã e a ideologia de gênero. Nossa videoaula está encerrando agora. Convido a você para compartilhar os nossos vídeos, dar um like aqui pra gente. Convido a você a ampliar essas informações, esse estudo, para o seu círculo de amigos. Compartilhe esse vídeo, né? Assine meu canal para você receber os vídeos aí no seu e-mail toda vez que nós postarmos um vídeo, e vamos ampliar o conhecimento moral de Deus, ampliar o conhecimento ético dos cristãos, que essa postura ética dos cristãos revela o Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe os meus irmãos e até a próxima videoaula, se Deus quiser.